Olá, tudo bem? Meu nome é Heloísa. Nós estamos na segunda resenha de uma série de personagens apaixonantes e inesquecíveis. É claro que nesta série de personagens apaixonantes não podia faltar O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. José Mauro de Vasconcelos escreveu esse livro em 1968. Ele é um livro conhecido mundialmente, já foi traduzido para muitas línguas, já foi publicado em vários países. É o livro mais famoso do José Mauro de Vasconcelos. Eu gosto muito desse escritor, eu gosto de todos os outros livros dele que eu li, eu gostei muito. Mas o Zezé, sem dúvida nenhuma, o personagem mais inesquecível e mais apaixonante do José Mauro de Vasconcelos. Esse livro, ele conta a história de um meninozinho que um dia descobriu a dor, como revela o subtítulo. Ele é escrito em primeira pessoa, o Zezé é o narrador e o protagonista desta história linda e comovente. O Zezé ele tem uma visão de mundo dele, única, afinal de contas ele é um menino de 6 anos de idade. Ele é sensível, ele diz coisas tão lindas que faz a gente chorar. A gente chora de ternura, de emoção pelas coisas lindas que ele diz. É um livro muito comovente. Ele tem 6 anos, é muito pobre, mora em Bangu, no Rio de Janeiro, com o pai que está desempregado, com a mãe que trabalha no engenho, no moinho do engenho. A irmã mais velha já trabalha na fábrica e os outros que ficam em casa, os mais velhos cuidam dos mais novos. A Glória cuida do Zezé, que tem 6 aninhos, e o Zezé, por sua vez, cuida do Luiz, o rei Luiz, como ele diz. A Glória gosta muito dele e ele gosta muito do Luiz. Ele cuida desse irmão com tanto carinho, com tanto amor. Ele usa de tanta criatividade para brincar com esse irmão. Ele transforma o galinheiro da casa num jardim zoológico cheio de bichos. Ele aprende muitas coisas novas com o tio. Ele gosta muito de conversar com esse tio. E tudo que ele aprende com o tio, ele traz para o irmão, ele ensina para o irmão nas brincadeiras deles. É uma história linda demais. Ele diz no livro que a fábrica era um dragão, que de dia comia gente e de noite vomitava um pessoal muito cansado. O livro é uma autobiografia do José Mauro de Vasconcelos. Na dedicatória, ele escreve assim: meu preito de saudade para o meu irmão Luiz, o rei Luiz, e minha irmã Glória. Luiz desistiu de viver aos 20 anos e Glória, aos 24, também achou que viver não valia mesmo. Saudade igual ainda para Manuel Valadares, que mostrou aos meus 6 anos o significado da ternura. Que todos descansem em paz. Zezé, um menino muito arteiro, muito inteligente, muito carente de atenção e carinho. Ele era um descobridor de coisas. Ele não sabia assobiar porque não tinha boca de assoprador. E como não sabia cantar para fora, cantava para dentro. Tinha um passarinho que cantava dentro dele. Era criativo e precoce. Ele aprendeu a ler sozinho aos 5 anos de idade. Um belo dia, pegou um jornal e começou a ler, para o espanto de toda a família. Eles foram despejados da casa onde viviam e tiveram que se mudar para uma casa muito simples. Mas lá, o Zezé conheceu o seu grande amigo e confidente, um pezinho de laranja lima, pequenininho, minguadinho, que ficava lá no fundo do quintal. Os dois se tornaram grandes amigos. Zezé o chamava de Mindinho ou Chururuca. Eles viveram grandes aventuras. Mindinho se transformava em cavalo, levava Zezé para viajar, para cavalgar entre os índios. A imaginação do Zezé é uma coisa formidável, faz a gente viajar para a nossa infância. Ler esse livro é uma viagem para a nossa infância, sabe?
para aquele mundo maravilhoso que está guardado aqui dentro da gente, a gente começa a pensar na imaginação do Zezé e começa a pensar na nossa própria imaginação quando éramos crianças. É muito bom. No início, para impressionar a vizinhança, ele se comportou. Ele era um garotinho até comportado. Mas depois ele não conseguiu segurar por muito tempo. Ele dizia que tinha um capetinha que dizia para ele que ele tinha que fazer todas as artes. O capetinha dizia para ele que ele tinha que pôr fogo na cerca de Dona Eugênia, chamar Dona Cecília de pata-choca, quebrar o espelho de Dona Narcisa, fazer o gato da vizinha engolir bola de gude, mas uma bem pequenininha que saiu com purgante sem nenhum problema. Acertar a cabeça dos outros garotos com pedra, fazer xixi no cinema e por aí afora. Mas na escola ele se comportava. Ele adorava a escola. A professora gostava tanto dele, tinha por ele tanta ternura, que ele não podia decepcioná-la. Por isso ele se comportava. O nome dela era Cecília Paim. Ela gostava do Zezé, sabia que a família estava passando por dificuldade e dava dinheiro para ele comprar sonho todos os dias. E o Zezé, muito generoso, dividia esse sonho com uma outra coleguinha de classe. Era mais pobre que ele. Mas o que eles gostavam mesmo de fazer era de fazer morcego. Fazer morcego era na minha época eu chamava de pegar rabeira. Era subir no para-choque, naquele para-choque do carro, segurar no pneu que tinha atrás, nos carros antigamente, e seguir, segurando no carro. Zezé dizia que ele sentia a estrada fazendo vento nele e aquilo era a melhor coisa do mundo. A molecada toda fazia. O Zezé era tão danado que já tinha feito em todos os carros lá do bairro dele, menos no carro do português. Ninguém tinha coragem de fazer morcego no carro do português, porque ele era um homem muito bravo. Diziam que ele batia, matava, mas ele capava antes de matar. Então a criançada tinha muito medo, mas Zezé era arteiro e corajoso. Ele bolou um plano. Quando o português fosse comprar cigarro lá na confeitaria, ele ia esperar o momento certo e ia subir. E ele fez isso. No momento certinho ele subiu na traseira do carro e ficou. Mas o português viu e arrastou ele pela orelha na frente de todo mundo. A humilhação doía muito mais que a dor. E ele só tinha vontade de sapecar uma saraivada de palavrões na cara daquele bruto. Mas o bruto não se intimidou não. Deu umas palmadas nele e mandou ele seguir. Zezé olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e falou: "Quando eu crescer eu vou te matar." E aí ficou com vergonha um tempo, ficou evitando passar em frente à confeitaria, evitou encontrar, dava uma volta grande para ir para a escola só para não encontrar com o maldito do português e seguiu sua vida fazendo as traquinagens dele. Um belo dia, tentando roubar a goiaba no quintal da vizinha, ele machucou o pé num caco de vidro. Fez Glória prometer que não ia contar para ninguém, para ele não apanhar, porque Zezé apanhava muito. Ele dizia que batiam nele pelo que ele fazia e pelo que ele não fazia. As pessoas se habituaram a bater nele. Glória prometeu não contar e no dia seguinte enfaixou bem o pezinho dele e mandou ele para a escola para ninguém desconfiar. Mas estava doendo muito, ele estava andando com muita dificuldade e o português passou e ofereceu carona para ele. Ele falou assim: "Eu não posso, nós somos inimigos." Tadinho. Mas o português insistiu e levou ele mesmo assim. Ele entrou no carrão do português pela primeira vez e o português, em vez de levá-lo para a escola, levou ele para a farmácia, porque o ferimento era muito grave. Aí ele levou pontos, levou uma injeção antitetânica e ele dizia assim que parecia que estavam arrancando a sua alma pelos pés. Mas o português segurava ele com muita força, tentando fazer a dor passar. Depois, eles tomaram refresco e comeram doces. Quando se despediram naquele dia, ele disse assim que sorriu para o português, um sorriso cheio de dor. Mas dentro daquele sorriso, ele percebeu uma coisa muito importante. Ele descobriu que o português tinha se tornado a pessoa que ele queria mais bem no mundo. E aí nasceu uma belíssima amizade entre um velho, muito solitário,
e um menininho muito carente, carente de recursos, carente de atenção, carente de amor. E eles faziam um bem danado um pro outro. Sempre que dava, eles estavam juntos, eles pescavam, eles iam ao cinema, eles tomavam café com pão, comiam doce, tomavam refresco. E o português dizia que aquele carro era deles. Ele falava assim, vamos passear no nosso carro. Eles mantiveram essa amizade em segredo o tempo inteiro. No início, porque Zezé tinha muita vergonha, sentia vergonha de aparecer em público com um homem que tinha feito ele passar aquela humilhação toda. Depois, Zezé acabou descobrindo que era muito bom para ele ter um segredo só dele. Por fim, Zezé não queria que a garotada soubesse que ele era amigo do português e ficasse pedindo carona, porque aquele carro era só deles. Ele não queria dividir o carrão do português com mais ninguém. Mindinho, ou Pezinho de Laranja Lima, ficou com muito ciúme do português. Mas Zezé o tranquilizou, falou assim para ele: você é o rei absoluto das árvores, assim como o Luiz é o rei absoluto dos irmãos. Mindinho, a gente tem que ter o coração muito grande para caber tudo aquilo que a gente gosta. Então, a partir daí, Zezé se transformou. Quase não aprontava mais com ninguém e quase não falava mais tantos palavrões. Quando ele estava com o português, ele sentia um sol de felicidade aquecendo-lhe o coração. Um dia, depois de ter levado uma surra muito grande do pai, que o deixou de cama há alguns dias, ele falou assim pro português: eu vou matar o meu pai. Eu já comecei. Matar não quer dizer a gente pegar um revólver e fazer bum. Não, não. A gente mata no coração. A gente vai deixando de querer bem. E um dia, a pessoa morre. Aí o português falou para ele: ah, mas você também falou que ia me matar. Ele falou assim: ah, não, mas com o senhor eu fiz o contrário. Eu fiz o senhor morrer quando cresceu dentro do meu coração. E aí, depois dessa surra, Zezé ficou muito deprimido, pensou até em se jogar na frente do Mangaratiba, que era um trem que passava na região. Mas o português o levou para pescar e ele esqueceu dessa ideia. A partir daí, eu vou deixar para quando vocês lerem o livro, vocês descobrirem o que aconteceu com essa amizade linda entre esses dois. E era mesmo uma amizade muito linda. Eu acho que esse livro, ele tinha que ser lido por todos, principalmente para quem tem filhos, sabe? Eu acho que a gente lendo esse livro, a gente deixa de exigir tanto das crianças. A gente começa a entender um pouquinho o que se passa na cabecinha delas, como é que elas enxergam o mundo, como elas são carentes de atenção, que às vezes elas fazem traquinagem para chamar atenção, porque elas querem atenção, quanto que a atenção para as crianças é importante. Então, se você tem filhinho pequeno, ou se você está pretendendo ter filhinho, leia esse livro. Eu acho que esse livro vai enriquecer muito a sua vida e a vida do seu filhinho. Eu tenho certeza que se eu tivesse lido esse livro antes de ser mãe, eu teria sido uma mãe melhor. Tá bom? Se gostou, deixa o seu like aí pra mim, assina o canal e compartilha com seus amigos. Vou deixar o link do livro aqui na descrição, caso você queira comprar. Tá bom? Um abraço. Até mais.